Então, pessoal, vamos estudar hoje eletromagnetismo. Primeiramente, vamos entender o que é o magnetismo, como é que ele funciona, de onde vem. Temos ali algumas imagens instigantes, que é o ímã, aqui, né, prendendo uma bolinha. Isso aqui é uma animação. Temos aqui um peão flutuando e um globo também que flutua. Aqui ele fica girando. Isso tudo são obras do magnetismo. A princípio, como é que isto funciona? Então, os materiais ferromagnéticos são os que intensificam o campo magnético. Eles têm basicamente dentro deles, ou todos os materiais dentro deles, têm os chamados ímãs elementares, como se fossem os átomos. Os elétrons são ímãs elementares. Eles estão ali dentro, estão alinhados aleatoriamente. Quando ele fica na presença de um campo magnético, eles se orientam. E aí sim ele vai intensificar esse sinal. E aí podemos dizer que esse tipo de material ficou imantado. Então existem ímãs permanentes que já estão na natureza e ficam eternamente imantados. E existem ímãs temporários que nós podemos fazer através do processo eletromagnético. Algumas características interessantes. Primeiro, polos iguais se repelem. Sul com sul se repele, norte com norte se repele. E polos diferentes se atraem. Sul com norte e norte com sul. Outra coisa interessante é que não existe um monopolo magnético. Então, você quebrou o ímã no meio, você tem norte-sul. Quebrou de novo, vai quebrando. Por quê? Justamente em função deste desenho aqui. Se a gente cortar este material ao meio, teremos ele um lado norte, outro sul. Até eu chegar num elemento pequenininho, continuamos tendo norte-sul. Observa aí que a Terra também é um grande ímã. Ela também tem o seu lado norte e seu lado sul. E ali temos a representação das linhas de campo, deste campo magnético terrestre, assim como num ímã. Então é como se nós tivéssemos um ímã aqui na Terra, onde a parte do hemisfério norte tem o sul magnético e a parte do hemisfério sul tem o norte magnético. Aqui a representação de linhas de campo. Então aqui nós pegamos um papel, jogamos a limalha de ferro em cima deste papel e ele foi se organizando de acordo com o ímã que, na verdade, não estava em cima da folha, senão que abaixo da folha. Aqui a bússola sendo atraída por este ímã e as limalhas, respectivamente. E aqui simplesmente ilustrando que temos estas linhas de campo no ímã, bem como aqui é uma pilha e uma bobina num eletroímã. Então podemos ter, com uma corrente elétrica, podemos fazer um ímã também, chamado eletroímã. Uma analogia que a gente pode fazer do campo magnético é o campo elétrico. Observe ali que no campo elétrico nós temos a carga positiva e negativa, quando elas estão separadas, quando elas estão juntas e embaixo quando tem a mesma carga. A mesma coisa, ou muito parecido, pode ser a questão dos campos magnéticos. Aqui o ímã está embaixo da folha e foi jogado limalha. Olha só como elas se orientam exatamente como as linhas de força de um campo magnético. O eletromagnetismo ele aparece com a figura de Hans Christian Ørsted, que acidentalmente ele ligou um equipamento que ele estava mexendo com lâmpadas e observou ali na figura 1, ele tinha lá a sua bússola que estava sem querer embaixo do fio e quando ele ligou essa lâmpada, a bússola sofreu uma deflexão. Então houve uma intuição de que essas cargas em movimento, essa corrente elétrica, também estaria gerando um campo elétrico. Um equipamento, um exemplo que pode ser bem mostrado aqui no nosso laboratório é justamente este experimento aqui, onde nós temos a bússola orientada e quando colocamos uma corrente em volta deste condutor aqui, a bússola ela deflete, mostrando que essa corrente elétrica ela possui propriedades magnéticas também. A carga em movimento, ou seja, a corrente elétrica, ela pode produzir um campo magnético. Ou seja, uma carga que está se movimentando, ela também produz, além do campo elétrico, um campo magnético. Observe ali que nós temos
as linhas de força de um campo elétrico. Mas além deste campo elétrico, como sugere esta imagem daqui, tem um campo magnético em volta dela. Para a gente entender melhor o que isso significa, aqui também tem um condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica, e em volta deste condutor, esta corrente elétrica, essas cargas em movimento, elas vão produzindo também um campo magnético ao redor deste condutor. Para exemplificar melhor, tem um vídeo aqui que mostra exatamente uma bolinha de ping-pong sendo atirada em uma bexiga, um balão de festa cheio de tinta. Então, quando ele entra ali, ele estoura. O que é interessante, a analogia é o seguinte: imagine que a bolinha de ping-pong ela é o elétron passando, e essa tinta que está espalhando é o campo magnético. Então, conforme esta carga vai se movimentando ao longo do espaço, ela vai criando essa perturbação num campo magnético, essa perturbação magnética ao longo do espaço. Então, ela, na verdade, ela produz uma deformação elétrica e uma deformação magnética. Isso é o campo eletromagnético. Vamos ver daqui a pouco. Tente abstrair este vídeo para todo o espaço. Vamos ver agora a regra da mão direita. Observa que no desenho anterior tínhamos lá um condutor e tinha um campo. Mas para onde aponta esse campo? Porque o campo ele é norte e sul. Veja, não existe o monopolo magnético, só norte ou só sul. Somente norte ou somente sul. Então, nós temos que entender que há um sentido deste campo. E ali a regra da mão direita mostra que, sendo a corrente positiva, cargas positivas, se ela está indo para cima, o campo gira neste sentido, onde deste lado aqui, se ela está subindo, deste lado é positivo e o campo está saindo do plano do papel, no caso de vocês, no plano do vídeo. E aqui ele está entrando no plano do vídeo. Imagine que é uma flecha saindo e uma flecha entrando. E se a corrente está descendo, ela gira no sentido contrário. Se a carga for negativa, você pode usar a mão direita, simplesmente invertendo o sentido, ou use a mão esquerda, que vai dar no mesmo. Agora, vamos dar uma paradinha no vídeo e vamos para uma segunda parte deste vídeo.